A Perdiz Branca, por John Steinbeck. A parede em frente à lareira na sala de estar era uma vasta janela, abrindo no telhado que se estendia dos assentos almofadados até quase o teto. Pequenas vidraças em losangos, engastadas em frisos de chumbo. Sentado no banco da janela, podia-se contemplar o jardim e até o alto da colina. Havia um gramado à sombra dos carvalhos do jardim. Em torno de cada carvalho havia um canteiro cuidadosamente tratado, com cinerárias grandes, tão carregadas de flores que os galhos se inclinavam até quase o chão, em cores indo do vermelho ao azul marinho. Na beira do gramado havia uma fileira de fúcsias, brincos de princesa, ali crescendo como arvorezinhas simbólicas. Diante das fúcsias havia um tanque raso, coalhado de folhas. A barreira vermelha das fúcsias cercava o jardim por um motivo compreensível. É que imediatamente depois começava o morro, com moitas de cáscara sagrada e súmagre, mato muito seco e carvalhos sempre verdes, tudo crescendo a esmo, desordenadamente. Se a pessoa não contornasse a casa para ver o que havia lá na frente, não poderia dizer que estava na beira mesmo da cidade. Mary Teller, isto é, a senhora Harry E. Teller, sabia que a janela e o jardim estavam certos, e tinha uma razão para sabê-lo. Não fora ela própria quem escolhera o lugar em que a casa e o jardim ficariam, anos atrás? Ela não vira a casa e o jardim mais de 1000 vezes, quando o lugar ainda era um platô árido na encosta de uma colina? E durante 5 anos ela não examinara cada homem que a cortejava, procurando determinar se ele e o jardim iriam combinar? Ela não pensava: será que esse homem vai gostar de um jardim assim? Mas sim, será que o jardim vai gostar de um homem assim? Pois o jardim era ela própria, e, afinal de contas, ela tinha que casar com alguém de quem gostasse. Quando ela conheceu Harry Teller, o jardim pareceu gostar dele. Talvez ele tenha ficado um tanto surpreso ao pedi-la em casamento e ficar esperando, trombudo, pela resposta, como os homens normalmente fazem. Pelo fato de Mary ter se lançado à descrição de sua janela panorâmica, do jardim com o gramado, carvalhos e cinerárias, havendo em seguida um morro em que as plantas cresceriam a esmo, quase uma selva desenfreada. Ele disse um tanto superficialmente: vai ficar lindo. E Mary perguntou: acha que estou sendo tola? Ele ficou em silêncio por um momento, trombudo, antes de finalmente responder: é claro que não. Só então é que ela se lembrou de que Harry acabara de pedi-la em casamento. Ela aceitou, deixou que ele a beijasse. E depois disse: vai ter também um pequeno tanque de cimento junto ao gramado. Você sabe por quê? Há mais pássaros naquele morro do que você jamais imaginou. Tem pintacilgos, canários da terra e melros de asas vermelhas, além de pardais e pintarroxos e muitas perdizes. E eles virão beber no nosso tanque, não é mesmo? Ela era muito bonita. Harry quis beijá-la vezes sem conta, e ela deixou. E fúcsias? Não podemos esquecer das fúcsias. Elas parecem pequenas árvores de Natal tropicais. Todo dia teremos que passar o ancinho no gramado, para mantê-lo limpo das folhas dos carvalhos. Ele riu. Você é uma coisinha engraçada. O terreno ainda não foi comprado, a casa não foi construída, o jardim não foi plantado e você já está se preocupando com as folhas dos carvalhos no gramado. Você é tão linda que me faz sentir como que faminto. Aquilo surpreendeu-a um pouco. Uma expressão de aborrecimento passou pelo rosto dela. Não obstante, ela deixou que ele a beijasse novamente. Depois mandou-o para casa e foi para o seu quarto, onde tinha uma pequena escrivaninha azul,
sobre a qual mantinha um caderno para escrever o que desejasse. Ela pegou uma caneta, com uma pena de pavão na ponta, e começou a escrever. Mary Teller. Vezes sem conta. Por uma ou duas vezes escreveu Senhora Harry E. Teller. 2. O terreno foi comprado, a casa foi construída e eles se casaram. Mary elaborou planos meticulosos para o jardim, e quando os homens começaram a executá-los, ela não os deixou em paz por um só instante. Sabia com exatidão milimétrica onde cada coisa deveria ficar. Foi ela quem determinou a forma do tanque raso na hora em que os homens estavam misturando o cimento, e fê-lo em forma de coração, sem a ponta, com bordas se inclinando gradativamente, a fim de que os passarinhos pudessem beber com facilidade. Harry observou-a com a maior admiração e comentou: quem haveria de imaginar que uma moça tão linda pudesse ter tanta eficiência? Ela ficou satisfeita com o elogio, sentiu-se tão feliz que disse: se quiser, pode plantar algumas das coisas de que gosta no jardim. Não, Mary, gosto demais de ver a sua própria imaginação se expressando nesse jardim. Faça tudo como você achar melhor. Ela adorou-o por isso. Mas, afinal de contas, o jardim era mesmo dela. Fora ela quem o idealizara, ela quem o desejara, ela é quem esquematizara as cores. Não teria realmente ficado bonito se, por exemplo, Harry quisesse algumas flores que não combinassem com o resto do jardim. Finalmente o gramado estava todo plantado. As cinerárias em torno dos carvalhos desabrochavam nos seus vasos enterrados. As fúcsias haviam sido transplantadas com tanto cuidado que nenhuma única folha murchara. Os assentos junto à janela panorâmica estavam cheios de almofadas coloridas e já desbotadas, pois o sol batia ali durante uma boa parte do dia. Mary esperou até que tudo estivesse feito, até que tudo estivesse acabado, exatamente como ela o vira em sua imaginação. E uma tarde, quando Harry chegou em casa, de volta do escritório, ela levou-o até a janela e disse suavemente: aí está Harry, exatamente da maneira como eu queria. Está lindo, lindo mesmo. Por um lado, fico um pouco triste que já esteja pronto, mas por outro, muito maior, estou contente. Nós nunca vamos mudá-lo, não é, Harry? Se alguma planta morrer, poremos outra no lugar exatamente igual. Minha maluquinha adorada. Sabe, Harry, pensei tanto nesse jardim que ele agora faz parte de mim. Se alguma coisa fosse mudada, seria como arrancar um pedaço de mim. Ele estendeu a mão para tocá-la, mas logo retirou-a. Eu amo você muito mesmo. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Mas também tenho medo de você. Ela sorriu meigamente. Você tem medo de mim? Mas medo de quê? É que você parece como que intocável. Há um mistério qualquer em você. Provavelmente você mesma nem perceba, mas a verdade é que se parece com o seu jardim, definida, impecável e tudo mais. E eu tenho receio de andar pelo seu jardim. Fico com medo de incomodar suas plantas. Mary ficou satisfeita com a reação dele. Oh, querido, foi você quem me deixou fazer o jardim? Você fez dele o meu jardim, meu querido. E ela deixou-se beijar. 3. Ele sentia orgulho dela quando recebiam convidados para jantar. Ela era tão bonita, tão controlada, tão perfeita. Os arranjos de flores que ela fazia eram sempre delicados e deslumbrantes. Ela falava sobre o seu jardim com modéstia, hesitante, quase como se estivesse falando a respeito de si mesma. Às vezes, ela levava os convidados até o jardim. Apontava para uma fúcsia e, como se a planta fosse uma pessoa, comentava: eu não sabia se ela ia vingar. Tive de lhe dar bastante vitamina para plantas antes que ela resolvesse se desenvolver. E ela sorria, então, timidamente, mais para si mesma.
Ficava encantadora quando trabalhava no jardim. Punha um vestido estampado, em cores berrantes, com saia comprida e sem mangas. Ela encontrara em algum lugar um boné para sol, antiquado. Usava luvas grossas para proteger as mãos. Harry gostava de observá-la cuidar do jardim, indo de um lado para outro, com uma sacola grande e sua pazinha, pondo vitamina para plantas em torno das raízes. Gostava também quando os dois saíam à noite para matar lesmas e lagartas. Mary segurava a lanterna, enquanto Harry é que executava a matança, esmagando as lesmas e lagartas, transformando-as em polpas informes e borbulhantes. Ele sabia que devia ser um espetáculo repugnante para ela, mas a luz da lanterna jamais tremia. Mas que menina valente! Pensava ele. Por trás dessa beleza aparentemente frágil há um vigor extraordinário. E ela fazia também com que as caçadas se tornassem emocionantes. Olha ali uma grande, Harry! Ela está se arrastando para pegar aquela flor. Mate-a! Mate-a depressa! Depois das caçadas, eles voltavam para dentro de casa rindo alegremente. Mary estava preocupada com os passarinhos. Eles não estão vindo beber água no tanque, queixou-se ela. Ou pelo menos não muitos. O que será que os está mantendo à distância? Talvez eles ainda não tenham se acostumado. Só mais tarde é que virão. Ou talvez haja algum gato rondando por aqui. O rosto de Mary ficou vermelho. A respiração tornou-se ofegante. Os lábios bonitos se arreganharam, deixando os dentes à mostra. E ela gritou: Se houver um gato por aqui, vou dar peixe com veneno para ele. Não quero nenhum gato atrás dos meus passarinhos. Harry teve de acalmá-la. Já sei o que eu vou fazer. Comprarei uma espingarda de ar comprimido. Assim, se aparecer um gato, poderemos atirar nele, mas sem matá-lo. Mas vai doer, e o gato nunca mais voltará. Tem razão, disse ela já mais tranquila. Talvez seja melhor assim. A sala de estar era muito agradável de noite. Um fogo ardia na lareira. Se a noite era de lua, Mary apagava as luzes e eles ficavam olhando pela janela, contemplando o jardim sereno, meio azulado ao luar, os carvalhos escuros. Tudo lá fora parecia extremamente tranquilo, eterno. Mas logo o jardim terminava e começava o mato cerrado que subia pela encosta do morro. Aquele é o inimigo, comentou Mary um dia. Aquele é o mundo que quer entrar aqui. Um mundo selvagem, rude, desordenado. Mas não consegue entrar porque as fústias não deixam. É para isso mesmo que as fústias estão ali e elas sabem disso. Já os passarinhos podem entrar. Eles vivem no meio do mato, mas vêm ao meu jardim em busca de paz e de água. Ela sorriu suavemente e acrescentou: Há algo de profundo em tudo isso, Harry, mas não sei bem o que seja. As perdizes já estão começando a descer. Esta tarde vi pelo menos uma dúzia no tanque. E Harry disse então: Eu gostaria de poder ver o que se passa por dentro dessa sua cabecinha. Sua mente parece ficar alvoroçada de vez em quando. Mas, afora isso, é tão fria, tão controlada, tão segura de si. Mary foi sentar-se no colo dele por um momento. Não é tão segura assim quanto você imagina. Mas você não sabe, e fico contente que não saiba. 4. Uma noite, quando Harry estava lendo o jornal debaixo do abajur, Mary levantou-se bruscamente e disse: Deixei minha tesoura de jardim lá fora. O orvalho vai enferrujá-la. Harry fitou-a por cima do jornal. Quer que eu vá buscar para você? Não, pode deixar que eu irei. Você não conseguiria encontrar? Ela saiu para o jardim e logo encontrou a tesoura de poda. Depois olhou pela janela, para a sala de estar. Harry continuava a ler o jornal. A sala estava bem iluminada, parecia um cenário, o palco de um teatro.
Uma peça prestes a começar. Uma cortina de fogo se erguia na lareira. Mary ficou imóvel, olhando. Lá estava a poltrona grande, funda, na qual ela estivera sentada 1 minuto atrás. O que ela estaria fazendo agora se não tivesse saído? Se apenas a essência, a mente e a visão tivessem saído, deixando Mary na poltrona. Ela quase podia ver a si mesma sentada ali. Os braços roliços, os dedos compridos, repousavam nos braços da poltrona. O rosto de feições delicadas, sensível, estava de perfil, olhando para o fogo, pensativo. Sobre o que ela está pensando? Sussurrou Mary para si mesma. O que estará passando pela cabeça dela? Será que vai se levantar? Não, ela está apenas sentada ali, não vai fazer mais nada. A gola do vestido é larga demais, escorrega pelo ombro, mas até que fica bonito. Parece algo negligente, mas ao mesmo tempo elegante, bonito. E agora ela está sorrindo. Deve estar pensando em algo bom. Subitamente, Mary despertou de seu devaneio e se apercebeu do que estivera fazendo. Ficou deliciada. E pensou: existiam 2 eus. Foi como ter 2 vidas. Ser capaz de observar a mim mesma. E isso é maravilhoso. Será que poderei me ver de novo quando quiser? Eu vi justamente o que as outras pessoas veem quando olham para mim. Tenho que contar a Harry o que aconteceu. Mas depois ela viu uma nova cena. Imaginou-se explicando, tentando descrever o que acontecera. Viu Harry olhando por cima do jornal, com uma expressão preocupada, perplexa, quase sofrida. Ele se esforçava ao máximo em compreender quando ela contava as coisas. Ele queria compreender, mas nunca chegava a consegui-lo. Se ela lhe contasse a respeito da visão daquela noite, ele iria fazer perguntas. Analisaria a coisa por todos os ângulos possíveis, procurando compreender, até finalmente estragar por completo a sensação maravilhosa que ela experimentara. Ele não estragava intencionalmente as coisas que ela lhe contava, mas é que não podia evitar. Ele precisava de lançar muita luz sobre coisas a que a luz só fazia murchar. Não, ela nada contaria a Harry. Ela ia querer sair e fazer aquilo de novo. E não poderia fazê-lo se Harry estragasse tudo. Pela janela, ela viu Harry baixar o jornal para os joelhos e olhar para a porta. Ela entrou apressadamente, mostrando-lhe a tesoura de poda para provar o que fora fazer lá fora. A ferrugem já estava começando, Harry. De manhã, a minha tesoura estaria toda marrom e horrível. Ele assentiu, sorrindo para ela. O jornal está dizendo que a nova lei sobre empréstimos vai sair mesmo, o que nos trará algumas dificuldades. Aliás, eles estão sempre nos criando dificuldades. Parece que esquecem que alguém tem de emprestar dinheiro quando as pessoas estão precisando e não têm. Eu não entendo nada de empréstimos, Harry, mas alguém me disse que sua companhia tem empenhorado praticamente todos os automóveis da cidade. Ele riu. Ora, nem todos, mas uma boa parte. Quando os tempos são um pouco difíceis, nós ganhamos dinheiro. Mas parece uma coisa terrível, Harry. Parece injusto tirar proveito de uma dificuldade. Ele dobrou o jornal e colocou-o na mesinha ao lado da poltrona. Não, eu não acho injusto. As pessoas precisam de dinheiro e nós o fornecemos. A lei regulamenta os juros. Nós não temos nada a ver com as suas taxas. Ela esticou os braços roliços e os dedos compridos pelos braços da poltrona, como se vira fazer momentos antes, parada lá fora, olhando pela janela. É, acho que não é mesmo injusto, Harry, mas dá a impressão de que vocês se aproveitam das pessoas quando elas estão por baixo. Harry olhou para o fogo na lareira por um longo tempo, a expressão grave. Mary sabia que ele estava meditando sobre o que ela acabara de dizer. Ora,
Não fazia mal algum que Harry visse como era realmente o seu negócio. As coisas parecem mais certas quando as fazemos do que quando pensamos nelas. Uma pequena limpeza mental talvez fosse uma coisa boa para Harry. Algum tempo depois, ele tornou a fitá-la. Querida, você não acha que seja um negócio injusto, não é? Mas eu não conheço nada sobre empréstimos. Assim, como posso dizer-lhe o que é ou não justo? Harry insistiu. Mas você tem a impressão de que é injusto? Você se sente envergonhado do meu negócio? Eu não quero que isso jamais aconteça. Mary sentiu-se subitamente muito contente e satisfeita. Eu não estou envergonhada, tolinho. Todo mundo tem o direito de ganhar a vida e você faz bem o que você faz. Tem certeza agora? Claro que tenho, tolinho. Mais tarde, já deitada em seu quarto, Mary ouviu um clique e viu a maçaneta da porta girar lentamente. A porta estava trancada. Era um aviso. Havia coisas sobre as quais Mary não gostava de falar. A porta trancada era uma resposta a uma pergunta, uma resposta objetiva, rápida e incisiva. Mas aquela era uma das peculiaridades de Harry. Ele sempre experimentava a porta, silenciosamente. Era como se ele não quisesse que ela soubesse que experimentara, mas ela sempre sabia. Harry era um homem meigo e gentil, e parecia ficar envergonhado quando girava a maçaneta e descobria que a porta estava trancada. Mary apagou a luz. Quando seus olhos se acostumaram à escuridão, ela olhou pela janela para o jardim, fracamente iluminado pela lua em quarto crescente. Harry era muito meigo e compreensivo também, como na ocasião do cachorrinho. Ele chegou em casa correndo, correndo de verdade. O rosto dele estava tão vermelho e excitado que Mary ficou chocada. Ela pensou que tivesse ocorrido um acidente. Mais tarde, de noite, ela teve dor de cabeça por causa disso. Harry foi logo gritando. A cadela Irish Terrier de Joey Adams teve filhotes. E ele vai me dar um. São cachorrinhos do melhor pedigree. Vermelhos como morangos. Ele queria realmente ter um cachorrinho. Mary ficou triste por isso ser impossível, mas ficou também orgulhosa porque Harry compreendeu rapidamente a situação. Quando ela explicou que um cachorro poderia fazer coisas com as plantas do seu jardim, escavar os canteiros de flores, pior ainda, afugentar os passarinhos do tanque, Harry prontamente compreendeu. Ele podia ter dificuldades em compreender coisas complicadas, como aquela visão do jardim, mas compreendeu no mesmo instante o problema do cachorro. Mais tarde, de noite, quando a cabeça de Mary doía terrivelmente, ele procurou confortá-la. Fez massagens na cabeça dela. A dor de cabeça era uma decorrência da imaginação de Mary. Ela tinha visto de verdade o cachorro a vaguear por seu jardim, os buracos na terra, as plantas estragadas. Foi quase tão horrível como se tivesse acontecido realmente. Harry ficou constrangido, mas ele nada podia fazer, se assim era a imaginação dela. Mary não podia culpá-lo. Como ele ia adivinhar? 5. No fim da tarde, quando o sol se escondia por trás do morro, havia o momento a que Mary chamava de a verdadeira hora para se gozar o jardim. A garota que cuidava da cozinha já tinha voltado da escola secundária e estava em seu posto. Mary não precisava cuidar de nada. Ela saía para o jardim e atravessava o gramado até uma cadeira dobrável postada junto a um dos carvalhos. Sentava-se ali e podia ficar observando os passarinhos virem beber do tanque. Era nesse momento que ela podia realmente sentir o jardim. Quando Harry voltava do escritório, ficava dentro de casa, lendo o jornal, até ela voltar do jardim, uma expressão sonhadora no rosto. Mary sentia-se infeliz se alguém a perturbava durante esse período, o qual, para ela,
Era quase sagrado. O verão estava chegando ao fim. Mary deu uma olhada na cozinha e viu que estava tudo bem por lá. Foi para a sala de estar e acendeu as achas que já estavam armadas na lareira. Estava pronta para ir para o jardim. O sol acabara de mergulhar por trás do morro. A névoa azulada do crepúsculo começava a preencher os espaços entre os carvalhos. Mary pensou: é como milhões de fadas não de todo invisíveis vindo para o meu jardim. Não se pode ver uma delas isoladamente, mas os milhões que chegam mudam a cor do ar. Ela sorriu para si mesma por tão lindo pensamento. O gramado aparado estava úmido e viçoso, da rega. As cinerárias projetavam pequenos halos coloridos no ar. As fúcsias estavam carregadas de flores. Os botões pareciam pequenas bolas vermelhas de uma árvore de Natal. As flores já abertas pareciam dançarinas de balé, com saias rodadas. As fúcsias eram certas, absolutamente certas, e desencorajavam o inimigo do outro lado, o mato rasteiro, as plantas silvestres, as árvores retorcidas. Mary atravessou o gramado e foi sentar-se em sua cadeira. Podia ouvir os passarinhos se concentrando para descerem em bandos até o tanque. E ela pensou: para eles deve ser uma festa vir a meu jardim ao cair da tarde. Como eles devem adorá-lo! Como eu gostaria de vir ao meu jardim pela primeira vez! Se eu pudesse ser duas pessoas. Boa tarde, Mary. Venha para o meu jardim. Oh, mas é maravilhoso! Eu gosto muito, especialmente a esta hora. Mas fique quieta, Mary, para não assustar os passarinhos. Ela ficou imóvel, completamente imóvel. Seus lábios estavam entreabertos de expectativa. Lá atrás, no meio do mato, uma perdiz chilreou estridentemente. Um pintacilgo baixou até a beira do tanque. 2 apanha-moscas sobrevoaram o tanque e ficaram parados no ar, batendo as asas. E então as perdizes surgiram, com passinhos engraçados. A que parecia líder, grande, com uma crista que se assemelhava a um ponto de interrogação negro, emitiu um sinal que parecia um toque de clarim, a indicar que o caminho estava livre. E o bando todo veio descendo para beber água. E foi então que aconteceu, uma coisa maravilhosa. Da moita surgiu uma perdiz branca. Mary ficou paralisada. Era uma perdiz, não havia a menor dúvida. Só que branca como neve. Oh, que coisa maravilhosa! Um estremecimento de prazer, uma explosão de prazer, fazendo Mary arfar, como que entumescer por dentro. Ela prendeu a respiração. A pequena perdiz branca, elegante como o quê, foi para o outro lado do tanque, longe das perdizes comuns. Parou ali, olhou ao redor, depois mergulhou o bico na água. Mas ela é como eu? Gritou Mary para si mesma. Um êxtase intenso fez estremecer o corpo dela. Ela é como a essência de mim, uma essência de extrema pureza. Deve ser a rainha das perdizes. Ela faz com que todas as coisas maravilhosas que já me aconteceram se somem numa única coisa: ela mesma. A perdiz branca novamente mergulhou o bico na água, inclinou a cabeça para trás para engolir. As recordações afloravam em Mary, quase transbordavam. Algo triste, sempre algo triste. Os embrulhos que chegavam, desamarrar o cordão era o êxtase. O que havia no embrulho nunca era o doce maravilhoso que veio da Itália. Não coma, querida. É mais bonito do que gostoso. Mary nunca comeu, mas olhar para o doce tinha sido um êxtase, como o que estava experimentando agora. Mas que linda menina que Mary é! Parece uma genciana, tão quietinha.
Escutar isso também tinha sido um êxtase. Mary, querida, você precisa ter coragem agora. Seu pai. Seu pai faleceu, Mary. O primeiro momento da perda tinha sido um êxtase, como o de agora. A perdiz branca esticou uma asa e alisou as penas com o bico. Essa era a parte de mim para a qual tudo era bonito. O centro de mim, meu coração. 6. O ar azulado do jardim foi se tornando púrpura. Os botões de fúcsias pareciam arder como pequenas velas. E foi nesse momento que uma sombra cinzenta avançou de trás de uma moita. Mary ficou de boca aberta, paralisada de medo. Um gato cinzento foi se arrastando lentamente para a frente, sinistro como a morte, na direção do tanque, das perdizes que bebiam água. Mary ficou horrorizada. Levou as mãos à garganta obstruída e conseguiu vencer a paralisia que a dominava. Gritou, um grito terrível, agoniada. As perdizes fugiram, batendo as asas, assustadas. O gato recuou apressadamente para trás da moita de onde emergira. Mas Mary continuava a gritar, e gritar. Harry saiu correndo de dentro de casa. Mary! O que aconteceu, Mary? Ela estremeceu quando ele a tocou e começou a soluçar histericamente. Harry levantou-a nos braços e carregou-a para dentro de casa. Levou-a para o quarto dela. Mary ficou deitada na cama, tremendo. Mas o que foi, querida? O que a assustou tanto? Foi um gato. Gemeu ela finalmente. Ele estava se arrastando para pegar a perdiz. Ela sentou-se na cama bruscamente, os olhos ardendo. Harry, você tem que dar um veneno para aquele gato. Esta noite você vai deixar alguma coisa envenenada lá fora para aquele gato comer. Deite, querida, deite. Você teve um choque e tanto. Prometa que vai botar veneno para o gato. Ela fitou-o atentamente. Viu uma luz de rebeldia surgir nos olhos dele. Prometa! Harry desculpou-se. Querida, algum cachorro pode comer o veneno, e os animais sofrem terrivelmente quando são envenenados. Eu não me importo. Eu não quero animais no meu jardim, de nenhuma espécie. Não, Mary, eu não vou pôr veneno lá fora. Não posso fazer uma coisa dessas. Mas vou me levantar de madrugada, pegarei a espingarda de ar comprimido que comprei e darei um tiro no gato, a fim de que ele nunca mais apareça por aqui. O tiro vai doer tanto que ele nunca mais esquecerá. Era a primeira coisa que ele lhe recusava. Mary não sabia como enfrentá-lo, como lutar, mas sua cabeça doía terrivelmente. E fora no auge da dor que ele tentara ajudá-la, recusando-se a pôr o veneno lá fora. Harry providenciou algumas compressas para pôr na testa dela. Mary se perguntou se deveria ou não contar a ele sobre a perdiz branca. Ele não acreditaria. Mas se ele soubesse o quanto era importante, talvez terminasse concordando em pôr o veneno para o gato. Ela esperou até que seus nervos estivessem novamente calmos antes de contar. Querido, tem uma perdiz branca no jardim. Uma perdiz branca? Tem certeza de que não era um pombo? Ela sabia. Ele estragara tudo logo no começo. Eu sei reconhecer uma perdiz, gritou ela. E estava ali, bem perto de mim. Era mesmo uma perdiz branca. Nunca ouvi falar em perdizes brancas. Mas estou lhe dizendo que eu vi. Ele enxugou-lhe a testa. Digamos que era uma perdiz albina, sem qualquer pigmentação nas penas. Deve ter sido algo assim. Mary estava começando a ficar histérica novamente. Você não está entendendo? Aquela perdiz branca era eu. O eu secreto que ninguém jamais conseguiu alcançar, que está bem lá no fundo. O rosto de Harry estava todo contorcido,
no esforço para compreender. Será que não entende, querido? Aquele gato estava atrás de mim. Ia me matar. É por isso que eu quero que ele seja envenenado. Mary examinou o rosto dele atentamente. Não, ele não compreendia. Não podia compreender. Por que ela lhe contara? Se ela não estivesse tão transtornada, jamais lhe teria dito qualquer coisa. Vou botar o meu despertador para tocar bem cedo, assegurou Harry. Amanhã de manhã darei uma lição a esse gato de que ele jamais irá se esquecer. Às 10 horas da noite, ele deixou-a sozinha. Depois que ele se foi, Mary levantou-se e trancou a porta. O despertador de Harry acordou Mary de madrugada. Dentro do quarto ainda estava escuro, mas pela janela ela pôde ver a luz cinzenta da madrugada. Ela ouviu Harry se vestindo. Ele passou pela porta do quarto dela na ponta dos pés e saiu, fechando a porta, silenciosamente, com receio de acordá-la. Ele levava a espingarda nova de ar comprimido. O ar frio da manhã cinzenta fê-lo encolher os ombros, apressar o passo sobre o gramado úmido. Ele foi até a extremidade do jardim e deitou-se de barriga sobre a grama molhada de orvalho. O jardim foi ficando cada vez mais claro. As perdizes começaram a piar, metalicamente. O pequeno bando chegou à beira do jardim, esticando todos a cabeça, cautelosos. Então a líder soltou o pio estridente de "tudo bem", e as perdizes seguiram em passos rápidos para o tanque. Um momento depois a perdiz branca apareceu. Ela foi para o outro lado do tanque, mergulhou o bico na água, jogou a cabeça para trás. Harry levantou a espingarda. A perdiz branca esticou a cabeça, olhando na direção dele. A espingarda disparou com um sussurro rancoroso. As perdizes fugiram de volta ao mato. Mas a perdiz branca caiu de lado. Estremeceu por um instante, depois ficou estendida no gramado, inteiramente imóvel. Harry foi até lá, andando bem devagar. Pegou a perdiz, dizendo para si mesmo: "Eu não pretendia matá-la. Queria apenas assustá-la." Olhou para a perdiz branca em sua mão. O chumbinho acertara na cabeça, bem debaixo do olho. Harry foi até a fileira de fúcsias e jogou a perdiz no mato lá atrás. No instante seguinte, largou a espingarda de ar comprimido e embrenhou-se pelo mato. Encontrou a perdiz branca, subiu vários metros pelo morro, enterrou-a debaixo de uma pilha de folhas. Mary ouviu-o passar diante da porta do seu quarto. "Harry, você atirou no gato?" "O gato nunca mais vai voltar", disse ele do outro lado da porta fechada. "Pois espero que você o tenha matado, mas não quero saber dos detalhes." Harry foi até a sala de estar e sentou-se numa poltrona. A sala ainda estava imersa na semi-escuridão. Mas pela janela grande ele podia ver que o jardim lá fora já começava a refulgir. As copas dos carvalhos no jardim começavam a se incendiar com os primeiros raios do sol da manhã. "Mas que idiota que eu sou!" disse Harry para si mesmo. "Mas que idiota nojento! Matando uma coisa que ela tanto amava." Ele baixou a cabeça, olhou para o chão e murmurou: "Eu me sinto sozinho. Oh, Deus, como eu me sinto sozinho."